Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar falando a respeito do provisionamento de pods no OpenShift 4 através do uso de repositórios privados de imagens. Para esse exemplo, eu vou criar um repositório privado dentro do Red Hat Quay e vou fazer o provisionamento de um pod no OpenShift 4. De uma forma assim bem resumida, o processo de provisionamento de um pod ele segue os seguintes passos. Eu vou ter a figura de um deployment ou de um deployment config. Ele vai referenciar a uma imagem que vai estar no Red Hat Quay, no nosso repositório de imagens. Na sequência, o OpenShift vai tentar fazer o pull dessa imagem no nosso Worker Node. E esse é um detalhe muito importante, porque uma coisa que a gente precisa saber, ter bem claro, é que quando um pod vai ser provisionado, uma das primeiras coisas que o OpenShift vai fazer é verificar em que worker node ele vai provisionar esse pod. Então, nesse momento, o pod ele não vai procurar a imagem do Red Hat Quay, ele vai procurar a imagem do worker node, porque o pull aconteceu nele. E essa relação ela é tão forte que, por exemplo, em uma situação onde o OpenShift não esteja conseguindo fazer o pull dessa imagem, por exemplo, por questões de credenciamento, autorizações, se eu acessar o Worker Node manualmente e através de uma outra conta fizer o podman pull dessa imagem, o meu pod vai conseguir ser provisionado, porque ele vai olhar para o Worker Node e ele vai ver que a imagem está lá e ele vai conseguir utilizar ela. Vamos então agora ver como é que é isso na prática. Eu criei aqui um repositório chamado Demo Integration Backend e eu criei dentro de um grupo chamado Red Hat que eu criei no meu Quay pessoal. Vou clicar nele aqui. Se nós acessarmos agora a opção de configurações desse repositório, tem uma engrenagem aqui embaixo, nós vamos ver que esse repositório, a configuração dele está para ser um repositório privado, ou seja, para fazer pull nele, eu preciso estar utilizando uma credencial, né? Eu preciso de permissão para fazer um pull nele. Ele é um repositório pequeno, eu vou ter aqui 3 tags somente e é o suficiente para o nosso teste. Vamos voltar agora as atenções aqui para o OpenShift. Aqui no OpenShift eu tenho uma namespace chamada Demo Integration e eu preparei um deployment que vai estar utilizando a imagem Demo Integration com a tag 100. Nessa namespace eu não tenho nenhuma credencial configurada, então eu espero que quando eu fizer um scale up desse pod, quando ele começar a fazer o pull da imagem, que ele me dê um erro. Então aqui eu vou... Aqui ele já tentou subir e aqui eu já tenho um erro. Tenho aqui o acesso não autorizado a essa imagem. Agora, o que eu posso fazer para mitigar esse problema? Eu posso acessar aqui a opção Details do meu pod e dependendo do seu nível de acesso do seu usuário, você vai ter aqui a opção Node e o nome do Worker Node onde o seu pod está em execução. Nós vamos clicar nele e aí eu vou ter uma aba chamada Terminal. Quando eu clicar aqui, ele vai me abrir um shell para que eu possa dar alguns comandos. Então eu vou executar esse comando aqui. Pegar root host, su core. E aqui, vou dar um sudo podman images pipe grep demo. Vendo que eu não tenho a imagem na tag que eu quero. Ó. Tenho somente um demo integration que é do Docker.io, não é a imagem lá do Red Hat Quay. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um login utilizando uma conta, usando uma conta que eu tenho no meu Red Hat Quay. Então o que eu vou fazer? Eu peguei aqui o token gerado pelo próprio Quay. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um token que eu gerei no Red Hat Quay.
Vou fazer o login no repositório de imagens. Então eu fiz o login utilizando esse token. E agora na sequência, consigo fazer um pull. Perfeito. Agora eu fiz o pull da imagem. E agora a imagem está aqui. Tenho exatamente o do repositório e da tag que eu quero trabalhar. Vamos voltar agora aqui na opção dos pods. Perceba que o OpenShift já identificou a imagem que estava com erro. Ele percebeu que já foi feito o pull da imagem e já provisionou aqui o pod. Né? Então agora o pod já está em execução. Mesmo eu não tendo nenhuma credencial configurada aqui no OpenShift para permitir esse pull da imagem. Né? Isso foi possível porque eu entrei no Worker Node e fiz o pull manualmente. Essa prática de fazer um pull manual diretamente no Worker, apesar dela funcionar muito bem, ela não é uma prática recomendada de se fazer. O que pode acontecer é que, em caso de necessidade de mover esse pod para um outro Worker Node, muito provavelmente essa imagem não vai existir no novo Worker Node. Então isso vai te obrigar a fazer um pull manual novamente, ou então você vai ter um erro. A boa prática aqui é sempre que você trabalhar com repositórios privados, você cria uma secret com as credenciais desse repositório. Dessa forma você está garantido que esse pod pode nascer em qualquer Worker Node do ambiente que ele vai conseguir fazer o pull. Eu vou então agora voltar aqui no meu Worker Node, vou deletar a imagem, forçar ele a dar erro novamente, e aí eu vou criar uma secret para corrigir esse problema. Botou o sudo aqui. A imagem não existe mais. Vou voltar aqui no pod. Vamos restartar ele. E agora nós temos o nosso erro novamente. Então agora vamos criar a secret e corrigir definitivamente esse problema. A forma mais prática de nós estarmos criando essa secret é nós voltarmos até a console web do Quay. E aí, na console web do Quay, nós devemos estar logados com um usuário que tem permissão para fazer pull dessa imagem. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui no nome do usuário. Vamos clicar numa opção chamada Account Settings. E aqui nessa opção Account Settings, nós vamos olhar para a opção de tokens. Então, eu tenho um token criado aqui nessa minha conta, essa minha conta que tem permissão para fazer o pull lá do Demo Integration. O que eu vou fazer então é clicar aqui nesse token criado. Quando nós clicamos aqui no token, nós temos várias opções de uso do nosso token. Nós vamos procurar a chamada Kubernetes Secret. E aí, nessa opção, o que nós precisamos fazer é simplesmente abrir esse View Podman Secret YAML.
Esse Podman Secret YAML, na verdade, é o nome que é gerado para Secret baseado no nome do token, né? Então, assim, você não precisa manter esse nome. O que importa para a gente, quando a gente clicar nesse link, é esse conteúdo aqui, né? Esse conteúdo da Secret é o que vai garantir acesso à nossa imagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um Ctrl C e copiar todo esse conteúdo aqui dessa caixa de texto aqui da Secret. Depois que eu copiei o conteúdo da Secret, eu volto lá no OpenShift. E agora, posso vir diretamente aqui na console web mesmo. Dar um Create Secret from YAML. E eu posso copiar diretamente o conteúdo dessa minha Secret aqui. Nesse momento, se eu quiser renomear esse nome, eu posso também, né? O nome aqui ele não é tão importante quanto o conteúdo que está aqui no data. Vou criar aqui a Secret. Minha Secret está criada. Se eu der um review agora, eu vou ver aqui o conteúdo dessa Secret. Vou ver aqui o token e o host do meu repositório do Red Hat Quay. Se eu voltar agora aqui nos pods e eu restartar esse pod, o que vai acontecer? Eu continuo com um erro de pull dessa imagem, né? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque simplesmente eu criei a Secret com os dados corretos, com as credenciais corretas, só que eu não informei aqui para o OpenShift que existe essa Secret, que essa Secret é uma Secret relacionada às credenciais do meu Red Hat Quay. Eu preciso executar um comando para fazer um link no meu Service Account com essa Secret. E o comando vai ser o seguinte. Eu vou aqui até o terminal. E vou rodar esse comando. OC secrets link. O nome do Service Account que eu estou utilizando para executar o pod. No meu caso, eu estou usando o Service Account default. O nome da secret. E --for pool. Estou dizendo que essa é a secret que vai ser utilizada para pool nesse repositório. E aqui coloco o nome da namespace, -demo integration. E agora só dá um enter. Quando a gente faz isso, a gente voltar aqui no OpenShift, nós acessarmos o nosso Service Account, o default, nós vamos ver que nessa opção Image Pool Secrets foi adicionado uma nova secret, que é justamente a secret que nós acabamos de criar com as credenciais do Red Hat Quay. Vamos voltar então agora ao nosso pod. Vamos aqui fazer um delete e aguardar para ver se agora ele vai conseguir autenticar utilizando a secret. Vendo que agora o erro desapareceu. Se eu acessar os eventos, a imagem foi baixada, foi feito o pull com sucesso. E isso já foi feito utilizando a credencial que nós criamos aqui nessa secret, que é justamente o token da conta, de uma conta no Red Hat Quay que tem acesso ao repositório. E era isso que eu tinha para mostrar hoje, gente. Em resumo, ao enfrentar problemas ao fazer pool de imagens no OpenShift, independente do repositório que nós estamos utilizando, considere o conceito de repositório público ou privado, pois ele é um conceito universal para qualquer repositório de imagens. Lembre-se sempre de se questionar: o repositório existe? A tag da imagem existe no repositório? O repositório é privado? Se for, as credenciais com as permissões corretas estão configuradas no OpenShift?
Essas são perguntas fundamentais que você deve se fazer durante qualquer processo de resolução de problemas relacionados a imagens de containers no OpenShift 4. Elas são aplicáveis não somente ao Red Hat Quay, mas também a outras ferramentas como Docker Hub, Nexus, dentre outros. E é isso aí, gente.